Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo mais informações do Mengão queridão pra vocês. Nesse vídeo aqui eu vou voltar a tocar no nome do Nicolás de la Cruz. Ah, Fabrício, esquece Nicolás de la Cruz e tal. Gente, por mais que as novelas aconteçam, por mais que sejam chatas as novelas, está acontecendo com o Flamengo. E a nossa obrigação é levar para você a informação daquilo que está acontecendo com o Flamengo. Então, por mais que sejam chatas as novelas, é obrigação a gente reportar aquilo que está acontecendo para vocês. Então, sim, eu vou falar de Nicolás de la Cruz mais uma vez. Eu não gosto das palavras reviravolta e também de mudança, enfim. Mas está acontecendo várias reviravoltas. O empresário do jogador veio falar agora sobre a situação do atleta, sobre a condição da Lazio. Enfim, tem coisas pra gente falar porque o Flamengo tá correndo atrás do Claudinho. Mas lá no Zenit as coisas não estão tão fáceis assim. Não tá tão simples pro Flamengo resolver o problema com o Claudinho, com o Wendel, enfim. Mas olha só, gente. Está acontecendo também um movimento, fora o movimento mercadológico, né? No vídeo que eu soltei hoje às 11h30 no Fla Nação VP, vocês podem perceber o que eu falei a respeito das datas. A gente está com as datas muito curtinhas. Então, se vocês quiserem saber as datas para o Flamengo poder inscrever jogadores na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão, dá um pulinho lá no Fla Nação VP que vocês vão pegar todas as datas lá. Mas fora esse movimento mercadológico, existe também um movimento dentro do Flamengo já visando as eleições. No final do ano que vem, no final de 2024, nós já teremos eleições no Flamengo. Pô, Fabrício, falta mais de um ano e meio praticamente para isso acontecer. É verdade. Só que ninguém que se programe, que se planeja, que tenha uma ambição, ainda mais em termos políticos, vai começar sua campanha em cima da hora. Vai começar sua campanha faltando 6 meses. Não, os caras aceleram a campanha faltando 6 meses sim. Mas todo o planejamento já começa a ser feito 1 ano, 2 antes. E nesse exato momento, o Flamengo já começa a se preocupar com as eleições de 2024. O Rodolfo Landim estava entre 2 candidatos. Rodrigo Dunches de Abranches, que teve o seu pai como presidente do Flamengo no passado, e Luiz Eduardo Batista, o BAP. Onde que o BAP perdia terreno? O BAP não é uma pessoa, assim, muito querida, muito benquista pelos torcedores rubro-negros. Ele já disse coisas que deixou a torcida meio revoltada. Por exemplo, ele já disse assim, ó, quando alguém me para na rua e vem me cobrar resultado do Flamengo, a primeira coisa que eu pergunto é, você é sócio-torcedor? Se você não é sócio-torcedor, então eu não discuto com você. Como se o Flamengo pertencesse apenas a uma classe que pode, por merecimento, é óbvio, pagar o sócio-torcedor. Mas o Flamengo é do povão, o Flamengo é de todos. O estádio hoje já não é mais frequentado por todos, né? É só por uma pequena parte da torcida, de novo, que por mérito, porque ninguém tem culpa de ter dinheiro não, tá, gente? Que por mérito pode ir ao estádio. Uma parte, aquela grande parte da nação rubro-negra, da minha época, que ia quando eu era criança pro estádio, essa não pode ir mais porque os valores ficaram muito caros. Mas não é só pro Flamengo que os valores ficaram caros, não. Ficaram caros pro Flamengo, pro corintiano, pro cruzeirense, pro atleticano, porque o futebol é muito caro hoje. Mas enfim, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele é reconhecidamente um elitista no Flamengo. Ele quer o Flamengo e quer usufruir do bem da torcida para poder fazer a válvula financeira do Flamengo funcionar. E por bem ou por mal, as coisas estão andando, né? O Flamengo hoje é um time endinheirado, não consegue contratar ninguém, mas tem dinheiro para danar. Estima-se que seja no caixa do Flamengo real o valor de 250 milhões de reais, que fica girando, que fica negociando por ali. Então o Flamengo já é um time endinheirado hoje, graças a esse modelo de administração que não tem como dar errado. É um modelo de administração que precisa do dinheiro do torcedor, pega o dinheiro do torcedor e é revertido no clube. Mas
ele é meio antipatizão, ele é meio chatão, ele é meio tiozão, saca? O BAP é daqueles caras que ainda estão presos na década de 80, dão declarações daquelas do é pra ver ou pra comer, anda com a pochete, enfim, ele não era benquisto dentro do Flamengo. Já o Rodrigo Dunches de Abranches tem a linhagem presidencial no sangue. Como eu falei, o pai dele já foi presidente do Flamengo, é uma pessoa muito querida, mas no meio do futebol ele é tido como um bobo da corte. Por usar suas redes sociais para defender o Flamengo contra tudo e contra todos, e muitas vezes de maneira entrando assim em debates que não convém a um vice-presidente do Flamengo, ele ficou ridicularizado na comunidade futebolística. Ele não goza de grande prestígio e respeito junto aos outros presidentes das outras agremiações. E de vez em quando ele assovia. Quando ele vai pro confronto, ele costuma perder, principalmente quando o confronto é contra os atleticanos de Minas Gerais ou contra os palmeirenses. Geralmente ele costuma perder os embates. Então, apesar de dentro do clube ele ser muito bem quisto, fora do clube ele é tido assim, o apelido dele entre os outros presidentes, em alguns outros presidentes, é o bobo da corte do futebol brasileiro. Então, entre escolher, vamos colocar a grosso modo, entre o bobo da corte e o antipático, o Rodolfo Landim optou por escolher entre o antipático e na teoria deve ser o Luiz Eduardo Batista Obap, o escolhido para representar a sucessão de Rodolfo Landim. Era o sonho do BAP, era tudo que o BAP sempre quis, e ele foi para o Conselho Administrativo do Flamengo para poder estar mais perto dos associados, para tirar essa carapuça de antipático, de elitista, e parece que dentro do clube vem funcionando muito bem. Agora é o seguinte, a primeira parte da parada é fazer o sucessor. E há um consenso hoje dentro do clube, converso com muitos conselheiros, pessoal, que assim, quem o Landim indicar vai ser o eleito nas eleições do ano que vem. Bom, se isso se confirmar, agora resta o plano B. Qual é o plano B? O plano B vem depois da eleição, mas também já está sendo feito agora. A ideia do Rodolfo Landim e dos seus pares é conseguir transformar o Flamengo em SAF. Por quê? Porque o temor do Rodolfo Landim e dessa turma que está administrando o Flamengo é que os outros clubes consigam cortar caminho para chegar nos valores que o Flamengo suou muito para chegar através de uma austeridade financeira muito grande. Como assim cortar caminho? Enquanto o Flamengo teve que fazer uma austeridade financeira braba de 13 até 18, os outros clubes estão se transformando em SAF, dando os seus prejuízos, as suas dívidas para grandes empresas gerirem e receberem em troca só capital de investimento. É claro, tem uns que metem os pés pelas mãos, como foi o caso dos viceínos. É o Brasil, o bonde da galera. Se você conhece essa música, você está no caminho errado, irmão. Mas enfim, a 777, que é responsável por essa musiquinha em alguns sites de duvidosa procedência, não investiu e não tinha o plano de resgatar o Vasco, como no Atlético Mineiro, como no Cruzeiro, como em outros clubes há. A SAF do Flamengo seria diferente de tudo. O Flamengo queria espelhar na SAF do Bayern, que eu já expliquei aqui muitas vezes, que é repartir em pequenas parcelas o montante de 30%, 40% das suas ações e dividir entre empresas que já fazem parte do futebol. Só que sábado agora, Landim, BAP, Gustavo Oliveira, o Belotti, CEO do Flamengo, vão viajar para os Estados Unidos para ver como funciona o Inter Miami, que é o time do Messi, que é o time que o Luizito Soares está doido para ir, doido para largar o Grêmio para ir para lá. Então eles vão viajar aos Estados Unidos para conhecer o modelo do Inter Miami, ver como o Inter Miami está crescendo, está se desenvolvendo, como está captando dinheiro para ter na equipe um Lionel Messi, por exemplo, para poder construir o seu estádio. O Inter Miami tinha um estádio muito acanhado, muito pititinho, e os caras estão construindo uma coisa gigantesca lá. Então eles querem pegar a expertise do Inter Miami para poder agregar no Flamengo também. Tudo isso como parte de um plano sequencial, que seria dada continuidade pelo sucessor do Rodolfo Landim.
Porque o Rodolfo Landim sai após 6 anos e o seu sucessor vai ter no mínimo mais 6 anos para implementar essa situação da SAF e quem sabe até da construção de um estádio no Flamengo. Eu fico sempre com o pé atrás com relação à SAF, mas parece ser um caminho sem volta, porque como eu disse, o temor dessa gestão é os clubes cortarem caminho para chegar no Flamengo. O Flamengo não quer permitir que eles cheguem. Imagina o aporte financeiro que vai entrar no Flamengo se o Flamengo não tem dívida para repassar para o parceiro. O montante todo que o Flamengo arrecadar é para investir em melhorias no centro de treinamento do Flamengo, numa possível construção de estádio e trazer jogadores de grande porte para o Flamengo. O Flamengo já está com um plano lá para poder comprar terrenos próximo do centro de treinamento, para poder ampliar, para poder fazer o centro de treinamento ficar maior. O dinheiro da venda dos apartamentos do Morro da Viúva deve ser destinado para investir na compra de terreno. Agora, e para construir? Vai precisar de aporte financeiro. Então o Flamengo tem todos esses planos aí, tudo parece maravilhoso no papel e tomara que na hora da execução seja realmente o que a gente está esperando, porque para mim parece um caminho sem volta. Não que eu goste, não gosto, mas para mim parece um caminho sem volta essa questão da SAF no Flamengo. Daí eu pergunto para vocês, com todas essas informações, você apoia Luiz Eduardo Batista, o BAP, como sucessor de Rodolfo Landim? É mais, você apoia o Flamengo se transformar em SAF? Porque, gente, é questão de tempo. Vai se transformar em SAF, é questão de tempo. Você apoia o Flamengo SAF? Exclamação. Para falarmos agora sobre Nicolás de la Cruz. Olha, você que já não quer mais saber de novelas, tá revoltado com o Flamengo porque não contratou ninguém até agora, eu já recomendo que feche o vídeo, na moral. Eu sei que você gosta de mim, por isso você tá aqui, mas já tá de saco cheio das novelas de contratação, né? Mas é assim mesmo, nação, olha só. A Lazio fez contato com o River Plate. O River Plate quer muito ficar com o Nicolás de la Cruz, mas se a única opção for vender o Nicolás de la Cruz, então que não seja para um clube sul-americano, que não seja para o Flamengo, porque o Flamengo bate de frente com eles direto na Libertadores da América, e eles não querem perder o de la Cruz aqui para dentro. Eles viram a repercussão que deu a saída do Rossi, do Boca, para o Flamengo. Os torcedores ficaram revoltados, ficaram injuriados, e eles não querem passar pela mesma situação, né? Então eles estão doidos para vender para outro lugar. O de la Cruz fica de boa, fica tranquilo, fica esperando para ver o que vai acontecer. O empresário do de la Cruz esteve aqui no Rio de Janeiro e gostou da proposta do Flamengo. E recebeu sondagem da Lazio. A informação de hoje pela manhã é que a Lazio teria comunicado ao River Plate que faria o pagamento da multa para poder ter o Nicolás de la Cruz. Só que o empresário do jogador falou com um jornalista brasileiro e ele diz o seguinte, ó, hoje só há conversas com o Flamengo. Eu achei interessante ele dizer que há conversas, que isso retifica aquilo que nós trouxemos pela manhã. O Flamengo ainda vê o Nicolás de la Cruz como um possível reforço. O detalhe é saber quão rápido vai ser a Lazio nessa questão de fazer o depósito para o River Plate ou não. Porque se só há conversas com o Flamengo, quer dizer que a Lazio foi direto no River Plate. E aí pode ser que aconteça o pagamento direto para o River Plate, enquanto o Flamengo aguarda ou planeja fazer a contraproposta para o clube russo pelo Claudinho. O fato, nação, é que o tempo está acabando. A caravana está passando e o tempo está urgindo. E o Flamengo, por enquanto, fica a ver navios. E neste exato momento eu entendo 100% vocês estarem chateados. Porque afinal de contas, Claudinho, Nicolás de la Cruz e o Wendel. Tá mais fácil o Flamengo contratar o Bochecha do que o Claudinho. Porque tá complicado pra caraca. Mas vamos ver se no final da janela a gente consegue ter os três. Que essa diretoria é muito disso, hein? Dá aquelas vaciladas e de repente, pimba, aparece todo mundo. Já pensou? Se nessa janela a gente encerrar com Claudinho, Bochecha, Nicolás de la Cruz e o Wendel, seria a janela das janelas do futebol brasileiro. Talvez batesse a janela de 2019, mas hoje tá todo mundo bem pessimista com relação a Claudinho, com relação ao Wendel e com relação a Nicolás de la Cruz.
Você que ficou até o final, que aguentou mais um capítulo da novela Contratação. O que vocês acham? O que vocês acham que vai acontecer? E você que ficou até o final, você é guerreiro. Você tem o meu respeito. Quem ama o Mengão queridão, assiste a cada capítulo das suas novelas, mesmo ficando bravo. Ou vocês acham que eu gosto de vir aqui toda hora falar sobre um assunto que andou só um golinho? Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, é claro que eu não gosto, mas é a nossa obrigação. Evoluiu um pouquinho, retroagiu, teve novidade? Tem que falar. Nação, excelente semana para todos vocês. Eu volto, hein, ao longo do dia com mais informações do Mengão queridão. Comenta sobre a SAF. Eu quero ver a sua opinião sobre a SAF. É importante para eu saber se você é de acordo com essa nova entrada de dinheiro e se você também se preocupa dos clubes cortarem caminho. Olha o Atlético Mineiro, mais de 1,5 bilhão de dívidas. Fez a SAF, ganhou o estádio, vai cortar caminho. O Flamengo precisa pegar dinheiro novo aí. Vocês acham que a SAF é a solução? Comenta, mas comenta pra caraca, porque senão não sei a opinião de vocês, não sei pelo que lutar. Eu quero representar vocês, quero poder ser a voz de vocês. E pra isso, eu preciso que vocês comentem. Então larga a mão de ser preguiça, comenta aí que eu quero ler. Valeu, nação? Eu amo muito todos vocês, muito obrigado pela lealdade, pelo comprometimento, por sempre estar com a gente. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.